Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam do Senhor. Seu manter como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez, como na primeira vez. Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam do Senhor. Seu manter como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo, 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 tudo. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez.
fazer tudo novo na sua vida. Os sonhos que um dia morreram, os projetos que foram sepultados, Deus quer ressuscitar nessa noite. Deus quer dar novos sonhos, novas expectativas. Deus quer dar nova visão. O amor que um dia brotou no seu coração, que um dia imperava na sua vida, o amor de Deus, ele morreu, ele enfraqueceu, ele está morto. Você não consegue mais amar como Deus amou. Você não consegue mais amar ao próximo como Deus o ensinou. Você não consegue mais adorar a Deus como Deus o te fez. Você não consegue mais levantar sua mão e adorar o Senhor. Você não consegue mais erguer os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu rendo a minha vida na tua presença, eu entrego a minha vida diante do teu altar. Você não consegue mais adorar o Rei dos Reis. Nesta noite Deus te convida você para ressuscitar os teus sonhos, para ressuscitar a tua alegria, para te dar uma nova visão, te dar um novo caráter. Deus te chama hoje, levanta-te, Ele te fará tudo novo. Só quero ouvir uma coisa de você, uma declaração tua, e dizer: Senhor, eu quero tudo novo na minha vida, eu quero tudo novo na minha família. Faz de novo, Senhor, faz de novo, vem sobre mim, o primeiro amor, vem sobre mim, Senhor. Vem, eu quero sentir o toque, aquele toque que senti quando me entreguei minha vida para ti. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Você abrir a sua Bíblia e se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Aleluia. Que Deus o abençoe. Lucas capítulo 7. Confesso aos irmãos que tenho sempre o costume de subir nesse altar e nunca assim me senti tão nervoso como hoje estou hoje. Confesso que estou tremendo, estou sentindo a presença de Deus tão forte aqui.
Aleluia. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11 ao versículo 17. A história do filho da viúva de Naim. Diz a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Eu queria que você frisasse nisso. Uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, a porta da cidade, eis que levavam um defunto. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, eu venho já meditando nesta palavra já há tempo. Já quase um mês atrás, eu meditando nessa palavra. E sabia que Deus, Ele tinha algo a falar conosco por meio desta palavra. Uma história verdadeira, um fato que aconteceu, um dos milagres de Jesus, realizado entre milhares que Ele fez. A Bíblia não relata todos os milagres de Jesus. Ele próprio fala, a palavra do Senhor diz que se fosse relatar todos os milagres feitos por Cristo, não haveria livro que coubesse. A palavra do Senhor nos fala, antes deste milagre do filho da viúva de Naim, Jesus estava um dia antes em Cafarnaum, uma cidade de aproximadamente 38 quilômetros distante de Naim. E naquele momento, chega um homem, um centurião romano, informando a Cristo que o filho dele estava muito enfermo. E aquele homem acreditou, a fé dele é tamanha em Cristo, que ele falou: Senhor, apenas uma palavra tua, o meu filho será curado. E Jesus ordena uma palavra, lança ali uma palavra de cura sobre aquele menino, o filho daquele centurião romano. E aquele menino, quando o homem chega em casa, ele já estava curado. Jesus, ele anda bem à frente a cidade de Naim. E quando Jesus, ele andava nesta terra,
Sempre multidões o acompanhavam Jesus. Sempre Jesus estava acompanhado por multidões. Multidões de pessoas, como a Bíblia diz, discípulos que o seguiam porque acreditavam que ele era o Filho de Deus. De multidões de pessoas que estavam curiosamente interrogando, queria saber quem era Jesus. Multidões que estavam ali procurando oportunidade para o acusar, oportunidade para até mesmo matá-lo, Jesus. Multidões seguiam Cristo. E neste momento diz a palavra que uma grande multidão o seguia, juntamente com os discípulos. No versículo 11 fala isso. Jesus, ele estava operando milagres. E aqueles que o seguiam, eles eram prova viva dos milagres que Jesus fazia. Eles eram prova viva que Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. É o profeta que Deus enviou para apregoar a verdade de Deus, para anunciar as boas novas, para que aquele que cresce em seu nome e se arrependesse, seriam apagados todos os seus pecados. Observamos que Jesus, ele seguido por uma grande multidão, no momento em que ele vai à cidade, vê que o versículo 12 diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Se eu pudesse colocar um tema, eu poderia colocar as duas multidões, em qual você está. Em qual você está enquadrada. Uma multidão que saía da cidade, porque não era permitido para os judeus o cemitério ser dentro da cidade, no meio das casas. Não é aqui como o Duque de Caxias, o Tanque no Anil, que ali, casas em volta. Uma multidão que saía da cidade, uma multidão que estava no clima muito ruim, um momento fúnebre, um momento em que muitos choravam, um momento em que muitos lamentavam, um momento até mesmo que muitos até culpavam o motivo daquela morte. Nós não sabíamos, mas ali um momento muito difícil, um momento de choro, um momento de tristeza, de lamento pela morte daquele filho, o único filho daquela viúva. Ao mesmo instante que uma multidão ela sai da cidade, outra multidão vai entrando pela cidade. A multidão dos desesperados, a multidão dos lamentosos, a multidão dos entristecidos, a multidão dos mortos estão saindo da cidade. Mas observe que do outro lado, outra multidão está chegando e se encontram. Agora, a multidão da vida se encontra com a multidão da morte. A multidão da tristeza se encontra com a multidão da alegria. Aqueles que choravam se encontram com aqueles que estão rindo. Onde havia lágrimas, do outro lado havia alegria. Porque Jesus estava no meio de uma multidão em que havia alegria. No meio da multidão em que muitos se alegravam pelos milagres, pelos feitos de Jesus. Querido, esse texto diz que aquela mulher era viúva. Ela tinha perdido o seu marido. Não sabemos o tempo, quanto tempo havia que ela havia perdido o seu marido. Mas aquela mulher, como todas as mulheres, homens e mulheres, principalmente as mulheres,
na sua juventude, na adolescência e juventude, elas sonham em um dia encontrar alguém em que vai se casar, ter filhos, ter uma casa, até mesmo ter netos, ter uma vida estruturada, ter uma família. Aquela mulher, ela tinha os seus sonhos. Ela conquista o sonho. Eu creio que um dos maiores, ou talvez o maior sonho daquela mulher seria o casamento. E aquela mulher, ela se casa, tem um filho único. E depois o seu marido vem a falecer. Ela fica sozinha. Não tem mais alguém para estar com ela. E aquela mulher, ela lança todas as suas esperanças no seu filho. Era o futuro daquela mulher. Era o projeto dela, estava no seu filho. Os planos dela, o sonho dela estava no seu filho. Era o seu filho que iria ajudar ela a viver por todos os dias da sua vida. Não havia mais o seu marido, mas agora apenas o filho estava com ela. E aquela mulher, no momento difícil, ela perde o seu filho. O seu filho vem a falecer. E naquele momento triste, ela junta com os seus amigos, vizinhos, os conhecidos, até mesmo naquela época, pessoas costumavam apagar os músicos, apagar alguém que chorasse no túmulo, e ela estava numa situação muito difícil, em que iria agora sepultar o seu maior sonho. A mulher caminha ao cemitério com a multidão para sepultar o seu sonho. E no momento, diz a palavra, que Jesus, quando encontra com aquela multidão, Jesus encontra com aquela multidão e diz, versículo 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Queridos, não foi aquela mulher que procurou Jesus, mas foi Jesus que viu aquela mulher no meio da multidão. Jesus conseguiu enxergar aquela mulher no meio daquela multidão e viu a tristeza daquela mulher. E diz a palavra que ele teve compaixão dela e disse para ela, não chores. Não importa qual seja a multidão que você esteja, não importa qual seja a multidão que você se encontra nesta hora, talvez você esteja na multidão em que há alegria, em que há júbilo, em que há glorificação a Deus, mas às vezes as pessoas estão no meio de pessoas que glorificam, mas o seu coração está fechado, não consegue adorar a Deus. Ainda que há júbilo, mas o coração está trancado, não consegue abrir e adorar ao Rei dos Reis. As duas multidões se encontram, agora se torna-se uma só multidão. Uma multidão. Mas Jesus avista aquela mulher. Ele avistou ela, assim como ele está avistando você nessa noite. Assim como ele contempla o seu coração. Ainda que você não se apresente e se declare, eu estou na multidão dos entristecidos. Eu estou na multidão dos que estão chorando. Eu estou na multidão dos que estão mortos. Porque os meus sonhos também, eles estão morrendo. Os meus sonhos, eles morreram. Os meus sonhos não tem mais jeito. Querido, talvez, eu não sei como está o teu relacionamento conjugal. Eu não sei como está o teu relacionamento
espiritual com Deus. Eu não sei, mas talvez não sente mais prazer em adorar a Deus. Não sente mais prazer em entrar na sua casa e dizer glória a Deus, porque eu cheguei dentro da minha casa, não sei da minha família. Eu não sei se há mais alegria em ti, mas Deus está te vendo no meio da multidão. Deus está te vendo no meio da multidão. Ele está contemplando como está a tua vida. Talvez os teus sonhos morreram. Não há mais esperança. Ah, pastor, o meu casamento não tem mais jeito. Eu estou pensando agora em divorciar. Não há mais solução. Essa semana eu escutava numa rádio que o Brasil, ele é recorde de divórcio. O Brasil é o país que mais há divórcio em todo o mundo. Porque as pessoas acham que a solução é o divórcio. Não há mais condição, não há mais chance, não há mais restauração, não há mais condição de vivermos juntos, não há mais condição para o nosso relacionamento. A solução agora, sabe o que é? É a gente divorciar. O sonho morreu. Ah, pastor, eu estou no meio da multidão que está morta, que está cantando morte, que estão andando, saindo para fora da cidade. Eu estou no meio desta multidão, porque a minha vida não tem mais jeito. O filho pródigo foi uma pessoa que andou no meio de multidões. Após sair da casa do seu pai, aquele moço, ele anda por um lugar bem distante. E lá a Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha. Tudo que ele tinha, ele gastou. E vemos que lá quase no final do texto, no argumento do seu irmão, ele diz que ele gastou tudo que tinha com as meretrizes. Então, aquele filho pródigo, ele estava naquela multidão das meretrizes. Aquele filho pródigo, ele estava na multidão daqueles que se embriagam. Aquele filho pródigo, ele estava na multidão daqueles que desobedecem aos pais. Aquele filho pródigo está na multidão daquele que abandonou a casa do pai e agora saiu para fora de casa, ele estava longe e uma situação muito difícil. Talvez você esteja nessa multidão que saiu para fora da cidade, que foi para longe. Talvez você esteja nessa multidão que está saindo fora da cidade. Ah, pastor, você não sabe da minha vida. Você não sabe a luta que eu passo na minha igreja. Eu não sinto mais prazer de estar lá. Não sinto mais alegria de estar lá. Eu estou pensando agora pegar, dizer para o meu apóstolo, apóstolo, eu estou indo embora. Eu não quero mais ficar nessa igreja. Eu estou agora na multidão dos que saem. Eu não quero mais ficar na multidão dos que entram. Porque a minha vida é só desgosto. A minha vida é só tristeza. Eu não sinto alegria na Catedral Bíblica da Fé. Eu não sinto minha alegria na minha igreja onde estou. A minha vida é tristeza. Realmente eu não sei como está a tua vida. E nem me interessa também saber. Que cabe a Deus. É Ele quem pode resolver. É Ele que está olhando para você. Hoje, agora, interessa a Deus te ajudar. É Ele que está te vendo hoje, no meio da multidão que você se encontra. No meio da multidão que você está, seja do júbilo ou da tristeza, seja da vida ou seja da morte, Deus está vendo o seu coração. E Ele diz para você, não chores. Não chores. Ele disse para aquela mulher, não chores. E chegando, tocou-se o esquife e o caixão, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Quando Jesus chega, querido, até a morte obedece.
Quando Jesus chega, até a morte obedece. Sabe por quê? Aqueles homens que estavam levando o caixão, ele estava levando a morte. Aquele moço, aquele defunto representava a morte. Ele estava levando a morte. No momento que Jesus chega, ele toca naquele caixão, eles obedecem, eles param. E naquela época, alguém que tocasse um defunto era considerado imundo. Jesus, ele é puro. Ele é santo, ele não se contamina, ele não tem medo, ele toca na morte, ele toca aonde está morto em você, ele toca, sabe por quê? Porque ele tem compaixão, ele diz, não chore, porque a morte hoje, ela tem que ir embora. Jesus chega e toca no defunto, no caixão. Tocou no caixão e disse para aquele jovem, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Eu queria que você agora pensasse em um sonho que você tinha e que você não alcançou. Um sonho que você tinha e você não alcançou até hoje. E você olha assim, acha que não tem mais jeito. Um sonho que você tinha e você não consegue até mesmo nem conseguir lembrar a olhar para os teus sonhos. Mas, pela fé nessa noite, você pode dizer como diz a palavra de Deus. Quando Jesus disse para aquele moço, aquele defunto, levanta-te. Ele levantou e começou a falar. Nesta noite, você tem autoridade para dizer para os teus sonhos, levanta-te. Dizer para ele, levanta-te. Diga para ele, pense no sonho que você tem. Pense no projeto, pense no propósito. Pense agora, lembra dele. Você vai lembrar, se você não consegue lembrar, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a lembrar dos meus sonhos. É tanto tempo que ele morreu, eu não consigo nem mais lembrar, porque o Senhor prometeu, os meus sonhos seriam cumpridos. Querido, lembra dele e começa a profetizar. Levanta-te. A Bíblia diz que quando Jesus falou, levanta-te, aquele moço levantou, sentou e começou a falar. Você vai ouvir os teus sonhos começar a dizer para você, olha, eu morri, mas Jesus me ressuscitou. Eu vou realizar a tua vida, eu vou florescer a tua vida, eu vou te dar frutos para a glória do Pai. Aquele moço levanta e diz a palavra que Jesus, ele pega aquele moço e entrega a sua mãe. Ele entregou a sua mãe. A sua mãe agora está com o seu sonho de volta. Eu creio que agora há uma nova expectativa para aquela mãe. Eu creio que agora aquela mãe volta a sonhar, porque os teus sonhos voltou-se para ela. Querido, nesta noite, eu queria te perguntar, em qual multidão você se encontra? Em qual multidão você está? Ou em qual multidão você quer estar? Ou em qual multidão você vai estar? Na multidão dos mortos? Na multidão dos que caminham para o inferno? Na multidão dos que caminham em direção ao abismo? Na multidão dos que obedecem a Satanás? Na multidão daqueles que servem a Deus? Na multidão daqueles que adoram a Deus? Na multidão daqueles que glorificam a Deus? Porque quando Jesus estava andando, a multidão que eles estavam glorificando a Deus, porque havia milagres.
E nessa noite, você está na multidão dos que glorificam a Deus. Porque neste lugar, nesta multidão, Jesus está presente. E há milagres em nosso meio. Há coisas tremendas acontecendo que você mesmo não vê, não consegue enxergar. Mas Deus é o Deus que opera no oculto, aonde você não consegue ver, não consegue enxergar. Deus opera, Ele faz milagre, Ele dá ordem. Sonho, volte, realiza-se na vida do meu servo, realiza-se na vida da minha serva. Em qual multidão você está? Na multidão que está saindo da cidade? Ou na multidão que está entrando na cidade? Bem-aventurado aquele que entra na cidade pelas portas, diz o Senhor. Aquele que entra pelas portas, aquele que entra na cidade, ele gozará a vida eterna. Mas aquele que sai da cidade, ele gozará aflição, ele sofrerá aflições, e muitos sofrerão aflições eternas. Em qual multidão você está? Na multidão dos que choram? Na multidão dos que lamentam? Na multidão dos que estão mortos? Ou na multidão dos que estão vivos? Dos que glorificam a Deus? Dos que se alegram? Em qual multidão? Na multidão do que está saindo da cidade, ou da multidão do que está entrando na cidade? Nesta noite, querido, dá uma meia volta na sua vida. Talvez você, como eu já disse, você está pensando em sair da casa do Senhor, até mesmo dessa igreja, ou da igreja que você congrega. Querido, eu digo para você, não passe para a multidão que sai, mas permaneça na multidão que está entrando, porque Jesus está no meio da multidão que está entrando na cidade, que está entrando para fazer milagres, que está entrando para operar maravilhas, que está entrando para arrepender a morte, para destruir com as obras do diabo. Em qual multidão você está? Jesus Cristo está aqui. 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 Será se você não está sentindo a presença dele? A Bíblia diz que naquele momento em que o defunto assentou-se e começou a falar, ele entregou a sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu a fama dele em toda a Judéia, em toda a cidade circunvizinha. O poder de Deus se manifestou naquele lugar. O temor do Senhor apoderou-se daqueles homens, daquelas multidões. E todos glorificaram a Deus. Querido, olhando para esse texto, olhando para essa palavra, às vezes eu fico com dúvida se você realmente está no meio da multidão que glorifica a Deus. Às vezes eu fico com dúvida. Sabe por quê? Porque quando o pregador ele pede a alguém, dá glória a Deus, muitos dão glória a Deus. Quando o pregador diz, dá glória, aleluia, e muitos dão glória, aleluia. Quando diz, aplaude o Senhor, muitos aplaudem a Deus. Mas quando diz, Jesus está aqui, parece que não sente a presença dele.
Sabe o que eu estou falando aqui agora? Nesta hora, está acontecendo uma multidão que estão lá, ó. Eu não sei se no Maracanã, não sei onde que é. Estão lá, ó, glorificando ao time, a homens. Chega em casa roucos. Chega em casa, eles até muitos apanham porque estão protegendo o seu time. E o Senhor está chorando, irmãos. Observe que ele disse para aquela mulher: não chores. Agora você, que deveria falar para ele: Senhor, não chores, porque eu vou te glorificar. Eu não sou da multidão que torce para os times lá fora, mas eu sou da multidão que ergue a voz e adora ao Senhor dos exércitos. Deus está me falando aqui, irmãos. Eu estou muito triste com o meu povo. E hoje, se houvesse alguém que precisasse de consolo, seria eu, diz o Senhor. E com a multidão você está. E digo mais. Existem muitos que não vieram aqui porque foram para outra multidão. Diz mais o Senhor: existem pessoas que estão aqui. O seu corpo está aqui, mas a sua mente, o seu coração está na outra multidão. Eu não sabia o que Deus ia falar. Eu não sabia. Só busquei a palavra. Eu não uso esboço. Mas eu orei ao Senhor. Eu estudei ao Senhor, que a palavra do Senhor. Eu pesquisei. Mas o Senhor me levou para esse lado aqui. Eu não sabia o que ele ia falar. Não sabia. E com a multidão você está. Na multidão dos que erguem o braço, protegendo, defendendo uma camisa com escudo. O daquele que despiu as suas vestes, deixou a sua glória, se fez homem como nós, renunciou todo o tesouro que ele tinha, foi cuspido, foi maltratado, esbofeteado, por causa de mim e de você, crucificado por causa de mim e de você. Querido, talvez seja isso que você precisa.
Talvez o maior tesouro, talvez o maior sonho, talvez o maior bem que você perdeu, que nesta noite Deus quer restituir em você, sabe quem é? É o Filho único. Era o filho único daquela mulher. O único filho ela perdeu. E você talvez tenha perdido o teu único filho. O que estava escrito, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todo o seu viver, a sua eternidade. E você não tem mais intimidade com ele, não tem mais relação com ele, não tem mais alegria em adorá-lo, não tem mais alegria em servi-lo. Esqueceu até o nome dele. Não consegue mais lembrar o nome dele. Quando clama por outro, a multidão que está lá agora, aquele, eu ficava observando, há uns 15 dias atrás, eu coloquei 2 rapazes para trabalhar comigo lá, eu fiquei só observando a conversa deles, juntamente com o irmão da minha esposa. E depois que ele saiu, meu irmão e minha esposa saiu, e ficou os 2. Eu fiquei um tempo observando somente a conversa deles. 2 evangélicos, 3 evangélicos, ou seja, conversando, não se ouvia falar do nome do Filho único, mas se ouvia falar no nome das multidões que estão lá agora. Por um tempo estava conversando e falava do guerreiro chamado aí fora, né? E se esquece do Senhor que guerreia as tuas causas, do Senhor que guerreia as nossas causas. Coloca eles lá em cima, homens como nós, que muitas vezes, como aconteceu com muitos deles, estavam no auge da fama, e muitas vezes pelo orgulho, muitas vezes pela soberba, são abatidos, e muitos estão lá embaixo, pobres. Sabe por quê? Porque são colocados como deuses pelas pessoas, são colocados como status pelas pessoas, são colocados como objeto de adoração. E esquece, as pessoas esquecem de quem existe, o Filho único, que está morto na vida dele, que está morto na família dele, que está morto no casamento dele, que está morto no relacionamento, e precisa ser ressurreto, precisa de uma nova vida. Jesus na sua vida. Talvez esse seja o teu maior sonho que você precisa hoje. O maior milagre que você precisa hoje. Talvez a maior esperança que você tenha hoje. Ainda que você não perceba, mas talvez seja a ressurreição do Filho único na sua vida. E nessa noite Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar os teus sonhos. Deus quer restaurar os teus projetos. Deus quer restaurar as tuas esperanças. Deus quer dar nova vida para ti. Deus quer te dar uma nova visão. Não consegue mais enxergar, não consegue mais lembrar o nome dele. Nesta noite eu te digo, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Adore a ele. Adoração a ele. É a ele, a multidão que você precisa estar. É a multidão de Jesus.
multidão que você precisa estar? Eu deixo para você nessa noite esta pergunta: qual multidão você se encontra? Qual multidão você está? Ou qual multidão você quer estar? Ou qual multidão você vai estar? A multidão dos vivos ou dos mortos? A multidão que caminham para a vida ou que caminham para a morte? A multidão dos que choram ou da multidão dos que se alegram? A Bíblia diz que lá no inferno não haverá alegria, é choro e ranger de dentes, é tormento. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga, o bicho não morre. Lá é sofrimento eterno. Mas o céu é lugar de júbilo. O noivo, ele aguarda a noiva para a entrada triunfal na Nova Jerusalém. Essa cidade está preparada. E o noivo está aglomerando a multidão de pessoas para entrar nessa cidade. Ele está operando milagres, vidas são curadas, são libertos, porque Jesus está preparando uma multidão para entrar nesta cidade, a Nova Jerusalém. E se você quer entrar nessa cidade, você permaneça adorando, permaneça glorificando a Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.